Olá, alunos, tudo certo com vocês? Espero que estejam bem nessa quarentena. E a nossa aula de hoje ela continua com o mesmo tema da aula anterior, por que estudar filosofia. Só que a gente vai ter um foco diferente, que é a habilidade diferente, que é reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o pensamento e a expressão em processos reflexivos. Então a gente vai lembrar que linguagem não necessariamente é só falar, certo? Para a filosofia, a forma com que você expressa o seu pensamento não é tão útil quanto formar o pensamento, certo? Você pode conseguir expressar o seu pensamento através de fala, que é o meu caso, eu adoro falar, por isso que eu escolhi uma profissão que fala muito. Mas existem pessoas mais introspectivas, que elas são mais quietas, que expressam o seu pensamento com uma outra linguagem, que pode ser a linguagem musical, tocando um instrumento, cantando, certo? Dançando. Existem as outras pessoas que gostam de desenhar, que através do seu desenho ela mostra os seus pensamentos. Pessoas que esculpem, então as esculturas elas podem ser uma forma de expressar o que eu penso. E aí a gente consegue ter uma relação entre filosofia, que é o ato de eu conseguir questionar principalmente a minha própria existência, questionar quem eu sou. Desculpa o barulho, eu estou gravando aqui em casa e às vezes passa um barulho na rua. Questionar minha própria existência, os meus problemas, certo? Vocês estão numa certa idade, uns 14, 15 anos, a maioria da sala, que tem os seus próprios problemas existenciais, que muitas vezes está nesse processo de amadurecimento, que está começando a ter as próprias opiniões, os próprios gostos, e isso é muito importante. E aí que entra a filosofia como uma grande ferramenta para te ajudar a compreender esse momento. E compreender o momento é parar para pensar sobre si, sobre seus comportamentos, sobre a sua sociedade, sobre as noções de certo e errado que estão mudando na sociedade. A gente vive numa sociedade que não para, nunca parou. Portanto, os comportamentos, as noções de certo e errado vão mudando com o tempo. Por isso, muitas vezes, para vocês, atitudes e falas de pessoas mais velhas não compactuam com o seu pensamento, vocês acham que as pessoas são ultrapassadas, pensamento velho, o tiozão falando, mas vocês vão parar para perceber que eles também viveram numa outra época, certo? E a linguagem que eles utilizavam antes já não serve para você, mas também é uma linguagem que serve para expressar o pensamento. Por isso é tão importante você conhecer diversas formas de linguagem diferente, ok? Se você escuta um estilo musical, por exemplo, vou colocar música, que é uma coisa universal, que eu vejo que a maioria dos meus alunos não vivem sem um fone de ouvido normalmente. Escute outras linguagens, letras mais críticas, por exemplo, letras de rap, a maioria delas, letras de rock, letras de samba, e outras músicas que não têm esse ideal de ser crítico, mas tem um ideal de ser dançante, de movimentar o seu corpo, de mexer com o seu instinto. Pode parecer que a música bababá, bebebé, bereberê, lepo-lepo não tem um significado, mas ela não tem um posicionamento filosófico. Mas ela é uma linguagem que ela toca no seu íntimo, toca no seu ímpeto, quando você começa a dançar essa música. Ou quando a melodia de uma música cantada no outro idioma que você não consegue entender, mas essa música te faz chorar porque ela te emociona só com a melodia. E essa é uma linguagem. E a filosofia utiliza de diversas linguagens, certo? A principal são os textos, são as falas, os diálogos, as peças teatrais dos gregos antigos. Mas hoje vocês vivem numa geração que utiliza de outras linguagens para se expressar. As linguagens digitais, que são as pessoas, por exemplo, no meu caso, estou fazendo agora gravando um vídeo, não porque necessariamente eu quero, mas porque fui meio que obrigado pela situação. Mas vocês verem a quantidade de youtubers gravando vídeos e expressando os seus pensamentos. Vocês percebem muito como que a música é utilizada como uma ferramenta de expressar o pensamento. Então você ter acesso a diversas linguagens amplia sua mente um pouco. E isso é filosofia, é questionar por que é tão importante uma linguagem. O que essas pessoas enxergam quando fazem isso? Você pode ver as linguagens bíblicas, as linguagens de outras religiões, as linguagens de outros grupos musicais, além do que você ouve. Como que essas pessoas expressam o pensamento? Muitas vezes as pessoas não conseguem expressar seu pensamento de forma direta. E aí entra as questões literárias.
Ao invés de você falar que você está apaixonado por uma pessoa, por exemplo, você fala assim, o meu céu é muito mais azul quando eu estou próximo de ti. E você olha todas essas linguagens complexas, linguajares complexos, mas que tentam expressar uma coisa simples, que muitas vezes as palavras limitam. Tem certas palavras que não conseguem expressar o que eu estou sentindo. Por mais que o idioma da língua portuguesa seja complexo e, de certa forma, quase completo, existem sentimentos que não tem palavras que explicam. Quando você perde o ente querido, só saudade parece que muitas vezes não consegue expressar o seu sentimento. Por isso, muitas vezes, a linguagem escrita, a linguagem falada, não é a essencial. Existem outras formas de linguagem, certo? O choro é uma linguagem que mostra o seu sentimento de tristeza ou de alegria. Você está chorando de felicidade, você ri tanto que começa a chorar. Então, são diversas linguagens que conseguem pôr para fora o seu pensamento. Então, a filosofia ela vai criar dentro de você o seu pensamento, suas ideias, que vão estar em constante mudança. Só que só enquanto isso está dentro de você, a sociedade não consegue compreender isso. Você precisa externar isso, exteriorizar isso, que é através das linguagens. Por isso é tão importante a relação entre linguagem e filosofia, ok? Então, a linguagem ela transmite de você, que é o ser pensante, para mim, que sou ouvinte, para outras pessoas que são ouvintes, ok? Então, compreender a linguagem como ferramenta de pôr para fora o meu pensamento. E a filosofia está lá para ajudar a construir o seu pensamento. Então, quanto mais você questiona, quanto mais você quer entender, mais informações e verdades você vai ter para exteriorizar para outras pessoas, através da linguagem que você acha mais adequada para aquele tipo de pensamento. Às vezes o silêncio é uma linguagem que expressa alguns tipos de sentimento. Por isso, se a gente for pegar um problema social contemporâneo, que talvez alguns de vocês já tenham passado ou conhecem alguém, com pessoas com depressão, muitas vezes a linguagem dela é se trancar no quarto, se trancar num fone de ouvido, colocar o capuz da blusa e não falar com ninguém. Isso é uma linguagem, de certa forma é um desespero, é um medo, é um pedido de ajuda sem usar palavra alguma. Então, compreender essas linguagens, linguagem corporal, é uma forma filosófica de conseguir compreender o que o outro está tentando exteriorizar para mim. E aí a filosofia entra também como uma ferramenta de, além de eu criar a minha própria verdade, eu vou pegar a linguagem que o outro utilizou, trazer para dentro de mim e tentar mastigar, questionar, duvidar daquilo, para que aquilo comece a fazer sentido para mim. Porque se a gente só passa uma informação sem questionamento, ela é fútil, ela é vaga. Então, o questionar valoriza o seu pensamento, valoriza a sua opinião. Por isso é tão importante questionar para depois eu exteriorizar. E quando eu pego a informação de outros, eu devo utilizar a mesma capacidade de pensar minha para conseguir compreender aquilo. Certo? Então, façam as atividades que vão estar postadas seguidas do vídeo aí. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.